recentemente foi iniciada essa batalha do Trump com o Xi Jinping, né? Para ver quem tinha mais moeda no bolso e quem conseguia tancar mais, segurar mais essa guerra comercial. A ideia do Trump, né, é fazer uma nação forte, porque assim, se você está disposto a uma guerra comercial, a uma luta de valores econômicos, porque é melhor do que uma guerra de arma mesmo, né, a gente sabe, então eu acho assim, de certa forma ele está certo sim, né, embora eu não apoie ele, né, apoie os Estados Unidos, sou anti-americano, igual o Brizola, mas eu acho que ele tá certo, porque se a gente for analisar, cara, pensa comigo, não existe nação forte que não teve uma guerra comercial, não existe, cara, não existe. Tem que ter, porque é aí que você vai ver quem é seus aliados, seus inimigos, que aí já separa logo o joio do trigo. Entre essa guerra comercial, eu sou mais a favor da China, né? Porque eu acho que também é o maior parceiro da gente, é um país que nunca fez guerra, né? Assim, guerra que eu digo, nunca fez imperialismo. Guerra sempre teve, mas nunca fez imperialismo durante os períodos históricos. Então é um lado mais confiável, né? Claro, ele vai querer usar da articulação, da manipulação para fazer o jogo político. Isso é fato. Mas é aí que você tem que diferenciar o que é certo e o que é errado, né? Vai dar malandragem do cara que for o líder político do país. Porque se o cara também não tiver uma noção, por exemplo, agora que tá o Lula, se o cara não tiver uma noção, vai fazer cagada, cara. Vai acontecer, vai dar merda. Então tem que ser um cara que sabe jogar o jogo. Eu acho que o Brasil se posicionando a favor do BRICS, se posicionando a favor da China, Irã, esses países, ele tem mais um rumo de vitória. Por quê? Porque são os países mais série B, né, do Brasileirão. E o Brasil, ele é visto como série B para a Europa e para os Estados Unidos. Só que eu já vi um posicionamento, eu não sei se o cara era um europeu ou um americano, mas eu vi um vídeo até no TikTok de um cara que veio ao Brasil, ou para um país latino, não sei, né? Eu sei que ele veio para cá, para a América do Sul, e falou: o único país aqui nessa região das Américas, aqui na América do Sul, que tem a capacidade de ser uma potência, é só o Brasil. Isso eles sabem, por questão de minério, de água. Só que há muito tempo a CIA já vem infiltrada nos nossos modelos políticos, e tudo que vem acontecendo assim no Brasil a gente sabe que é implantado por uma máfia internacional, né? Pelos banqueiros. E essa galera assim tá roubando o dinheiro do Brasil. Por que eu digo roubando? Porque tá usando de forma lícita para fazer imoralidades, né? Como realmente fraudar, né, nossa política, não ter avanço, como por exemplo a nossa arma atômica. Já teve países como Israel que já se meteu para atrapalhar, Estados Unidos assim nem se fala. Então eles não querem uma nova potência, porque sabe que a gente tem uma tendência hoje em dia a se aliar à China, se aliar à Rússia, que para mim é o que tem mais fundamento, né? Isso é minha análise, né? Eu já tinha dito em outro canal que eu perdi que a Rússia ganharia essa guerra, e assim, a guerra praticamente já está acabando, está se criando um novo fronte ali na questão do Irã, mas eu acho que, enfim, uma guerra geral não, é muito difícil agora explodir, mas essa questão de terceira guerra já faz sentido dizer que a gente está vivendo isso, porque como na primeira e na segunda já está tudo armado, né? Já está tudo visível ao nosso alcance, que a gente está num cenário semelhante. Agora é aquela coisa, é melhor, como eu disse, é melhor uma guerra comercial que uma guerra geral, né? Então vamos ver como é que vai ser. Os Estados Unidos mandou um valor que eu não lembro, a China pagou esse valor, né, na aposta, e agora cobriu para 104%, e a China também. E já estão dizendo que os Estados Unidos perdeu. Eu acredito assim que os Estados Unidos não têm moeda para cobrir agora, embora seja o dólar a moeda mais valorizada do mundo, né? No questão de ser mais usada, não valorizada no cambial, né? Que cambial eu acho que é o dinar quatiano. Mas tem uma possibilidade de a China vencer. Por quê? Porque a China ela veio muito à frente. Os Estados Unidos ele é um país de democracia. A China é uma democracia também, só que é um partido só. Então, a partir que só tem um partido, tem um projeto de poder. Logo,
por mais que haja corrupção, o pessoal lá, eles vão ter um projeto de nação. E lá tem muito mais pena para corrupção que qualquer outro país. Lá tem pena para as pessoas que cometem, né? Então, enfim, roubar é do ser humano, né? Lá os caras roubam e mesmo assim eles fazem. Então, é do ser humano mesmo esse mal. Mas lá tem penalidade. Então, eu creio que é uma jogada que a longo prazo o Trump ele tende a se complicar por conta dos problemas internos e vai ser usado como uma cortina de fumaça, né? Eu acho que esse mandato dele veio para se vingar. Eu acredito que a melhor coisa que aconteceu pro Trump foi sim aquele tiro por ironia do destino. Foi a melhor coisa que aconteceu com ele, porque o Donald Trump ele já vinha com a ideia de se vingar dos políticos que tiraram ele da Casa Branca, né? Os que fizeram campanha contra ele. E depois ele cresceu com um viés messiânico, né? Então as pessoas elas compreenderam que eles precisavam de um salvador do país. Aquele velho papo que a gente vê de 4 em 4 anos em todas as nações do mundo. Então, ao meu ver, essa guerra econômica pode dar muita coisa ainda. O Brasil tem que ficar neutro. O Brasil tem que ficar neutro porque se ele se movimentar, ele toma na jabiraca. Mas um posicionamento que eu vi do Lula, que eu gostei, embora eu não seja lulista, mas eu tenho que reconhecer, é que o Lula ele deu reciprocidade nas tarifas. Então, acho que isso aí justo. Eu acho que tanto tarifa quanto a questão de visto, essas coisas tem que ser tudo recíproco para o mundo todo. O país que aceitar brasileiro, a gente aceita os gringos e vice-versa. Porque se for nessa questão de ser vassalo, não importa se é Rússia, se é China, se é Estados Unidos, se é Inglaterra, se é França, tem que ser recíproco essa questão, tanto de taxação quanto de visto, porque só aí você vai mostrar que seu país tem um nome, senão você vai ser só um paga-pau assim do sistema. Então não adianta. Então, a minha análise é basicamente essa. Tem muita água ainda para rolar, só que eu acredito que o Trump ele está se embaralhando e se ele não fizer uma jogada boa, também dizem, né, que os Estados Unidos estão devendo. Também não sei se é verdade, que eu não tenho os dados aqui para falar, mas é visto que os Estados Unidos não têm um plano a longo prazo. E eles têm ideias, né? Ideias sempre vão existir, mas planos a China tem mais. No caso do Putin, ele tem que planejar um sucessor. Então, são projetos. Eu acho, inclusive, acho que o Putin já conseguiu bater a meta dele, né? Até porque a Rússia deu uma melhorada, né? Desde o início que ele assumiu até atualmente. Acho que ele bateu a meta dele. A China ainda não. Acho que ainda vai vagarosamente. Tem a questão de Taiwan, que vai ser uma retomada. Os Estados Unidos é a influência do mundo. Só que assim, cara, a gente vive na era da internet. Então as pessoas elas não vão querer ser vassalo de ninguém mais. Claro que vão ter uns países que vão gostar, por gostar da ideologia, isso não é problema nenhum. Eu gosto da ideologia, eu gosto do capitalismo, eu me sinto bem fazendo parcerias econômicas com os Estados Unidos, tudo bem, isso não é problema. Mas eu vejo que outros países não concordam com isso, e o problema está quando outros países não concordam e eles não gostam. Por exemplo, Cuba, né? Cuba a gente sabe que tem muitos problemas, mas Cuba é todo fechado, né? Divisas, essas coisas. Já se os caras fossem fazer isso com a China, não funcionaria. Porque a China é uma potência, né? Então a gente tem que analisar. Os Estados Unidos foram muito inteligentes para fazer o que fizeram, para aquela nação ser o que é. Só que houve também muito imperialismo, coisa que a China não fez. Então, há de pensar como eles chegaram lá, em ambos os lados, e avaliar qual que é mais confiável para o Brasil fazer negócio. Essa é a minha reflexão a respeito. Se você gostou, você deixa sua opinião, você comenta. E a ideia desse canal também, além de falar de teologia, é falar também sobre geopolítica e trazer uma luz no campo que é a escuridão da geopolítica, que eu acho que é um campo bem escuro, porque ninguém é mandinar, né, para fazer uma previsão assim de bola de cristal, mas dá pra gente dar uns palpites, observar o mercado e ver o que tá melhor pra gente. Então, se você gostou desse canal aí, desse vídeo, dá o like e compartilha, porque aqui eu tô no meu bunker soviético, então você já vê que eu não sou patrocinado por ninguém, né? E também não escondo quem eu sou, minhas origens. Então, aí, se você gostou, deixa o like, comenta, se inscreve, tamo junto.